Fala Inconformados Teens, tudo bem com vocês? Estou aqui em casa, sou o Henrique Girardi e aqui comigo está o meu grande amigo. Se apresenta aí. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ivan de Paiva. Uma alegria estar com vocês aí nessa tarde para conversar um pouco aí a respeito das perguntas que vocês fizeram. Aí, o Ivan tá no trabalho, né, Ivan? Estou em casa aqui, meu trabalho é na minha casa. E hoje nós vamos fazer o quadro que vocês gostam, Fala na Lata. A gente tem as perguntas aqui do último Fala na Lata que a gente fez, que foi o encerramento da nossa série, né? Que a gente estava anunciando a verdade. A gente fez um Fala na Lata, não deu tempo de responder todas as perguntas e agora a gente vai finalizar. Então, sem mais delongas, nossa primeira pergunta aqui, Ivan. Então, a primeira pergunta: podemos acreditar na ciência e na religião ao mesmo tempo? Posso responder essa, então, a primeira? Vai lá. Então, eu diria que sim, né? A gente pode acreditar nas duas coisas ao mesmo tempo, porque nós acreditamos que o Deus que criou a natureza é o mesmo Deus que se revelou por meio do texto bíblico. Então, não é para ter contradição entre o que Deus cria, a gente estuda e descobre aquilo que Deus criou, e entre aquilo que Deus deu a inspiração, né, para a gente escrever e a gente interpretar e ler. O grande problema é na interpretação, né? Se tu estuda a natureza e estudar mal, tu vai chegar em conclusões erradas. E o nosso Deus é um Deus de verdadeiro ou falso. Então, nosso Deus é verdadeiro. Se tu tem uma conclusão falsa, quando tu chegar diante do texto bíblico e tu interpretar corretamente, tu vai ter uma coisa falsa com uma coisa verdadeira. Então não vai dar certo, vai dar conflito. Agora, se tu fizer um bom trabalho de interpretação bíblica e um bom trabalho de ciência, não vai se contradizer. As coisas têm que se encaixar. Então esse é o ponto. Aí é a grande pergunta que fica, né? Toda a ciência que é feita é boa, verdadeira? Nós acreditamos que não. Toda a interpretação bíblica é boa e verdadeira? Nós acreditamos que não também. As pessoas erram em interpretar o texto bíblico. Então, a grande questão está no intérprete. Deus se revelou por meio da natureza e Deus se revelou por meio do texto bíblico. Se a gente fizer o trabalho de interpretar corretamente, vai dar certo. Se você quer complementar. É isso aí, tem um cara que se dedicou a fazer isso, a responder essa pergunta na teologia, um cara, um cabeção bom pra caramba, não é mais vivo, chamado Francis Schaeffer. E ele costumava dizer o seguinte, que o cientista está subindo uma montanha para tentar chegar no topo, e o dia que ele chegar lá, ele vai encontrar os teólogos sentados. Porque, na verdade, a gente bebe direto da fonte daquele que criou as coisas que a ciência estuda. Então, se você fizer uma boa interpretação, naturalmente, você, como a gente falou, vai entender tão bem a ciência como a religião, né? Então, aí está o cerne de toda a situação, né? Várias vezes na história humana, a ciência tinha certeza de coisas que depois ela percebeu que não estavam adequadas. E a Bíblia já falava isso antes. Um dos exemplos é a Terra ser redonda, porque se acreditava que ela era plana e todo mundo tinha certeza. Cientistas foram mortos quando tentaram mudar esse conceito, porque achavam que era um absurdo. E a Bíblia sempre falou a respeito disso. Então, dá sim, mas quando você tiver uma aparente contradição entre as coisas, o caminho mais seguro é o da Bíblia. Tem um exemplo também da sangria, né, que acreditavam que muito sangue faz mal, e o texto bíblico muito mais antigo dizia que, na verdade, no sangue que está a vida. Hoje a gente coloca sangue nas pessoas quando elas estão doentes, né? A gente teve presidente dos Estados Unidos morrendo por causa disso, porque tiraram o sangue dele achando que iam ajudar, né? Se você pesquisar no Google, você vai ver. Então, a gente pode fazer a provocação, né? Que o texto bíblico não muda. O que muda são os livros de ciências. Os livros de ciência, eles ficam obsoletos. O texto bíblico não, né? A segunda pergunta é: Ivan, por que o diabo estava no Jardim do Éden? Você tem alguma teoria? Olha aí, na verdade isso é só uma teoria, né? Porque a Bíblia não é clara e aquilo que a Bíblia não afirma com clareza, a gente não pode dizer com certeza. Mas eu quero dizer para você que fez essa pergunta, para você que tem essa dúvida, a primeira coisa é: nós tendemos a dizer ou a pensar que se o diabo não tivesse no Jardim do Éden, o homem não teria pecado. Então, antes de responder, eu quero tirar esse engano da sua mente, porque o diabo não tem poder de nos fazer pecar. Ele tem poder de nos tentar a pecar, mas a decisão de pecar é nossa. O diabo não pode nos obrigar. Então, não é a presença do diabo que fez o homem pecar, mas é a inconsistência dele com o que ele quer que fez ele pecar. Então, estando o diabo ou não, mais cedo ou mais tarde, provavelmente o homem ia pecar. Então, Deus deixou, na minha opinião, que o diabo estivesse lá, porque sempre foi o plano de Deus que nós tivéssemos livre-arbítrio e pudéssemos fazer escolhas. Então, o diabo foi e propôs algo. O homem não era obrigado a aceitar, ele aceitou porque ele deu vazão a um desejo dele de querer ser como Deus
ou de não confiar na bondade de Deus. Ele queria saber o que era bom e o que era ruim e não confiar no que Deus dizia que era bom. Então, Deus deixou por uma questão de liberdade, mas nós não pecamos porque ele estava lá, nós pecamos porque nós decidimos, escolhemos pecar. Respondido. Porque o diabo estava no jardim, né? Liberdade, né? Deus criou, né? Um ser criado. Alguns falam que ele veio de fora, né? Que o propósito era que o homem guardasse, então dizem que ele veio de fora, né? E entrou. Não foi, o jardim não foi guardado, né? Eu já vi alguém falar sobre isso. Então tá respondido. Terceira pergunta. Como saber que o diabo e o inferno existem? Como saber, Ivan? Lendo o texto bíblico. Aí você acredita no que a Bíblia diz ou não. Você acredita no que Jesus diz ou não. Porque o próprio Jesus, quando esteve aqui, falou a respeito disso. Isso. Então a gente entra no campo da crença. E aí, fazendo um link com a pergunta anterior lá da ciência, para você acreditar na ciência é necessário ter crença, você precisa acreditar. Porque a gente tem a falsa ideia de que as coisas são reproduzidas, mas, por exemplo, a teoria do Big Bang é uma teoria científica e não tem como reproduzir. Então cai por terra essa história, você tem que acreditar. Com essa questão de fé ligada à palavra, é isso. Ou você acredita no que está escrito na Bíblia, no que Jesus diz, e ele diz que existe, ou você não acredita. Mas como tem um pastor famoso aí que costuma dizer, quem trabalha com fé é Deus. Se você não tem Deus, não precisa de fé. Mais uma pergunta aqui diz assim: como é o céu? Assim, como é o céu? 4 palavras, mas que, né, carregam um grande significado. Como é o céu? Eu vou dizer assim, eu fui criado na igreja, né? Daí eu perguntava muitas coisas e eu sempre gostei muito de futebol. Sempre gostei muito de futebol. Futebol. Pra mim, tudo é futebol. Até hoje eu gosto de futebol. E eu perguntei pro meu líder uma vez, no céu vai ter futebol? Por causa que, pra mim, se não tivesse futebol, não era o céu, né? E eu me lembro que a resposta que ele deu me marcou assim. Ele falou, cara, vai ter tanta coisa legal e até mais legal que futebol, que se tiver ou não tiver futebol, tu não vai dar nem falta. Eu acho que é mais ou menos nessa linha, né? É infinitamente mais do que aquilo que a gente consegue pensar ou imaginar ou descrever. Então, o céu, além de coisas que vão ter, o nosso Senhor Jesus vai estar lá. Então, tipo, poder usufruir da presença dele vai ser uma coisa que a gente não consegue processar. Não sei se o Ivan quer colocar alguma coisa, mas, tipo assim, eu já vi também o meu sogro falar, né? Cara, vai ser que nem, tipo, Star Wars, assim, vai ser descobrimento e muitas viagens e tal. Eu já vi ele explicando isso para uma criança. E eu acho que também a gente pode viajar um pouco, assim, de que vai ser uma coisa fora do nosso plano normal, assim, do que a gente conhece. Eu só queria dizer que o céu não é o fim das coisas. A gente imagina que o céu é o fim. Na verdade, o céu é um recomeço, né? Nós vamos para o céu, nós vamos continuar sendo úteis, trabalhando, aprendendo, conversando, convivendo, tendo comunhão. Mas o que a Bíblia diz é que a gente não consegue nem sequer imaginar, nem sonhar o que tem de tão bom guardado para nós. Mas uma das coisas mais fantásticas é no céu, nós vamos sentir-se o tempo todo amados, aceitos, nós vamos saber exatamente quem somos, vamos saber exatamente qual é o nosso propósito, nós vamos ter paz, não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter guerra, não vai ter inveja, vai ser um lugar de comunhão e de felicidade, onde nós vamos celebrar a cada instante, movido por um sentimento de gratidão. Então, vai ser fantástico. A palavra de Deus diz, né, que a vida eterna é essa, né, que te conheço. Então, a eternidade conhecendo e desfrutando da presença de Deus, né, conhecendo mais de Deus. Respondido, então, próxima pergunta. Essa aqui é boa, essa aqui é quando dá o estalo que a pessoa está pensando. Como uma pessoa fazia para ir para o céu antes de Jesus nascer? Eu acho que essa aqui a gente respondeu no dia lá, né, Ivan? Como uma pessoa fazia para ir para o céu antes de Jesus nascer? Isso aqui, então, a pessoa está pensando. Jesus é o Salvador, é aquele que nos dá acesso ao Pai. E antes as pessoas estavam perdidas, é uma conta, bem tranquilo de se fazer, assim, quando o cara tá unindo as peças, né? Então, a gente sempre fala que Jesus, antes de Jesus, ele salvava no futuro, né? E agora, para quem nasce depois de Jesus, ele salva apontando pro passado. Então, Jesus nos salvou e Abraão seria salvo por Jesus, né? Então, é reconhecer que você precisa de um Senhor e Salvador e que esse Senhor e Salvador é Jesus. Quem estava antes dele acreditava que ele viria um dia. E isso era suficiente. Quem está depois acredita que ele veio.
Isso, é como se tivesse uma linha, né, cronológica, Jesus no meio. Quem tá antes de Jesus aponta para frente, quem tá depois de Jesus aponta para trás. É isso. Mas a Bíblia diz, essa aqui a gente respondeu também. A Bíblia diz que o sangue das pessoas que temos a oportunidade de falar de Cristo e não falamos está em nossas mãos. Caso não falamos, né? Estaremos pecando? Eu respondi essa lá, eu posso responder de novo. No dia, eu não, tipo, não lembrava nem em qual livro do Antigo Testamento falava isso, né? Depois eu fui dar mais uma olhada, mas eu respondi corretamente até. A gente vai ser, assim, cobrado, né? Aquele que é muito dado, muito é cobrado. Então, se a gente conhece, a gente tem o dever de fazer, né? A gente vê isso no texto bíblico. Mas uma coisa que faltou na minha resposta, que eu tô agora tendo a oportunidade de falar, é que a salvação é individual, né? Então, cada cabeça é uma sentença. É um ditado popular, mas é isso. A gente vai comparecer um a um diante de Jesus. Tu não vai poder dizer, mas o meu amigo que era crente não falou de Jesus para mim. Tu não vai poder usar essa bengala diante de Jesus. Cada um vai ser julgado pelas suas ações, né? Pelos seus atos. Então, tipo, não sei se é isso que a pessoa tá querendo dizer, mas não depende de ti a salvação do outro, né? Depende dele com Deus. Então, seremos cobrados sim, mas a salvação é individual, tá? Também não tô querendo dizer que, outros que se ferrem, então eles que se virem por causa que eu já descobri e agora não é nesse espírito, né, que a gente lê o texto. A gente vê o profeta Ezequiel sendo responsabilizado se ele não falasse, né? Então, a gente precisa anunciar, que é o nosso lema, né? Anunciando a verdade. Se Silva quer adicionar mais alguma coisa? Não, acho que tá muito bem respondido.